Good morning, droppers! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla Moraes e a gente está aqui para mais um Book Club às 5h55 da manhã. 555 Book Club com Carla Moraes, tá? Nesse programa aqui eu vou ajudar você a melhorar o seu nível de inglês através da leitura de clássicos da literatura mundial. E a gente começou ontem a fazer a leitura de Alice in Wonderland, né? Aí a gente teve alguns problemas técnicos aqui, o YouTube caiu, virou uma coisa de louco e a gente não conseguiu concluir a live direito, né? Mas tudo bem, hoje vai ser um dia diferente e a gente vai conseguir concluir a live, tá? Então, sem muitas delongas, eu vou mostrar para vocês aqui só um pouquinho do que a gente fez ontem, tá? Não vou ficar me alongando muito não, tipo assim, vou fazer uma revisão, né, de tudo que a gente fez. Não, vou só mostrar um pouquinho do que a gente fez ontem, tá? Para que vocês tenham uma noção, né? Então, ontem eu comecei com aqui a história do escritor, né? O Lewis Carroll, do cara que escreveu Alice no País das Maravilhas, né? Então eu mostrei a foto dele da real Alice, da verdadeira Alice, né, que se chamava Alice Liddell. E aí contei um pouquinho da história dele, o que ele fez, ele foi um monte de coisa, escritor, poeta, reverendo, um monte de coisa. E também contei para vocês como é que surgiu a história de Alice in Wonderland e também disse que ela se chamaria outra coisa, né? Então, ele teve a ideia de começar a escrever essa história num passeio de barco com Alice e as suas duas irmãs. E ele começou a contar a história de uma menina que se chamava Alice e que foi fazer uma viagem, né, a um mundo diferente depois de cair numa toca de um coelho. E aí, a Alice, que estava no barco, né, com as duas irmãs e ele fazendo esse passeio, gostou muito da história e pediu para que ele escrevesse a história para ela, né? E então, isso foi em 1864. Aí ele escreveu a história e deu de presente para Alice. E ela tinha um outro nome, que era Alice's Adventure Underground, tá? Ele ia lançar com esse nome meio estranho, né? Tipo assim, As Aventuras de Alice Embaixo da Terra. Meio estranho, né? Mas aí ele resolveu trocar, né? Ele mudou a versão original, que tinha 18 mil palavras, passou para uma versão que tinha 35 mil palavras, e aí, nessa versão, a última que ele publicou, ele incluiu as histórias do gato de Cheshire, o Cheshire Cat, e do Chapeleiro Maluco, beleza? Então, essa é a historinha aí do nosso querido Lewis Carroll, tá? Que escreveu Alice in Wonderland. E aí, a gente também durante a nossa leitura, foi passando sobre alguns tópicos, né, aqui de Alice in Wonderland com relação à gramática. Então a gente viu aqui que esse livro que a gente está lendo, ele é uma versão simplificada e ele está todo escrito no simple past, né? E aí, o primeiro verbo que a gente viu aqui é o sit, depois a gente viu genitive case, que é a história do apóstrofe S no Alice's Sister, vários verbos no passado, né? Dei uma explicaçãozinha aqui sobre present continuous, muitos verbos no passado, porque toda essa história está escrita no passado, né? A maior parte dela. Aqui a gente tem um futuro com going to, né? Que eu também expliquei um pouquinho ontem. Falei sobre como se faz perguntas no passado e tudo mais. E quando a gente chegou aqui no wonder, tudo caiu, tá? Então, eu vou voltar aqui da parte em que a gente parou, que era justamente a parte ali do wonder, que eu vou buscar aqui para nós, e eu vou continuar a leitura aqui, tá? Então, vamos lá. Acho que eu vou dar uma repassada em tudo, porque foi bem pouquinho que eu consegui ler, né? Porque caiu tudo, então vamos lá. Então aqui a gente tem o Chapter 1, Down the Rabbit Hole. Alice and her big sister sat under a tree one sunny day. Alice's sister had a book, but Alice had nothing with her. She looked at her sister's book. There were no pictures or conversations in it.
Why is she reading a book without pictures or conversations? She thought. I'm bored. I know. I'll look for some bowers. Then she thought, no, it's too hot for that. Caminhão essa hora da manhã é dura, hein? No, it's too hot for that, and I feel sleepy. Suddenly, a white rabbit ran past her. It took a watch from its jacket and looked at it. Oh, I'm going to be late, it said. That's strange, a rabbit with a watch, Alice said. She jumped up and ran after the animal. It ran down a large rabbit hole. So Alice went down the hole too. She didn't stop and ask, how am I going to get out again? Alice fell down and down, but she fell very slowly and didn't feel afraid. What's going to happen next? She wondered. E foi aqui que a gente parou ontem, né? She wondered. She wondered. E eu estava dizendo, good morning, Camila. Eu estava dizendo que wonder é um verbo meio estranho, né? Porque a gente escreve aqui, ó, wonder. No YouTube, vocês sabem, né, que vocês podem ver a tela do computador. Wonder é um verbo meio estranho, porque a gente escreve com O e fala A, né? Wonder, wonder. É o mesmo de wonderful e Wonder Woman, né? Então aqui a pronúncia é wonder, wonder. Aqui desse verbinho aqui eu tô mostrando para vocês aqui no meu Word, wonder. Então, she wondered, porque está no passado, né? Nossa, eu realmente apaguei tudo assim, que horror, não, só mudei de lugar. She wondered. She wondered. E o que significa wonder? Sabe aquela coisa que você pensa assim consigo mesmo? Que você se pergunta, o que eu tô fazendo aqui, né? Então, esse é o verbo wonder. O verbo wonder é o questionar-se a si mesmo, né? Perguntar para si mesmo, indagar-se. Nossa, eu tô falando bonito hoje, hein? Nossa Senhora. Então, she wondered. Então, ela não pensou, what's going to happen next? She wondered. Ela nem pensou sobre isso, né? Porque a Alice era uma menina destemida, muito doida, tá? Como vocês sabem. E aí, então, continuando aqui, né? Depois do she wondered, she looked round. There were... looked aqui de novo, né? A gente já viu esse verbinho. Ele tá aqui no passado. E a pronúncia é t, desse ED aí. She looked round. She looked round. E aí a gente tem there were cupboards. Aqui a gente viu ontem também there were, que é o passado de there are, tá? Que é o verbo existir, ter, haver, né? There are. Então, no passado, there were. E aí a próxima palavra aqui, ó, cupboards. Tá vendo que tem um P aqui no meio, né? Mas esse P aí, ele não é pronunciado. A gente fala cupboard, cupboard, cupboard. Então, a impressão que você tem, que é a real, é que você fala cupboard, né? E é isso mesmo, cupboard, cupboard. Esse P, você faz só boca de T, mas não fala, tá? Então, there were cupboards in the walls of the rabbit hole. Some of the cupboards were open, and there were books in them. Sometimes she saw pictures. She looked down, but she couldn't see any light. Então aqui, de novo, né, ó, some of the cupboards were open. Esse aqui é o passado do nosso famigerado amigo verbo to be, né? Então, no passado, o verbo to be, a gente fala was e were. Então, vamos tentar passar aqui para o nosso documento Word, para a gente fazer aqui a nossa escritinha. Então, o verbo to be, no passado, tem duas formas, was e were. O was a gente usa para I, he, she e it. Então, a gente usa was. E para you, we e they, a gente usa were, ok? Então, aqui, the cupboards, a gente fala were porque cupboards é they, tá bom? Então, beleza.
Aqui então, some of the cupboards were open and there were books in them. There were, de novo aqui, o passado de there are. Então haviam, né, books, haviam livros nas... Eu não disse o que é cupboards, né? Cupboards são armários, sabe? Tipo de cozinha. Então, são armários. Então, and there were books in them. E tinha livros nesses armários, né? Sometimes she saw pictures. Saw é o passado do verbo see, né? Como eu disse para vocês, eu acho que ontem, não sei se eu disse, mas vou dizer de novo, tá? Se eu já disse, vou dizer de novo, que nunca é demais a gente falar. Então, see no passado é só. E presta atenção na pronúncia dessa palavra, tá? É só, não é sol, né? Por favor, é só, como se fosse só em português. Só. Eu só estou aqui. Sometimes she saw pictures. Então, às vezes, ela via figuras. She looked down. Looked, de novo, né? O EDzinho aí. She looked down. Então, ela olhou para baixo. She couldn't see any light. Couldn't. Esse aqui, o could, é o passado do verbo can. Não sei se vocês sabem, né? Mas vamos lá. Vamos ficar sabendo hoje. Se não sabia, vai saber. Então, o verbo can, que é o poder conseguir, né? Faz o seu passado em could. E aí, como ele é um verbo modal, ele tem a sua própria negativa, né? Então, a gente faz can mais o not, e aí a gente tem o can't. E o could também. Could mais not no passado, que vai ser o nosso querido couldn't, que tá ali na frase, tá? Então, she couldn't. She couldn't see any light. Então, ela não conseguia ver nenhuma luz. Ai, Carla, mas tá escrito N ali, não é alguma? Mas a gente está lendo uma frase negativa, né? Quando a gente lê uma frase negativa em português, a gente fala couldn't see any light, do tipo, ela não conseguiu ver nenhuma luz. Em português, a gente pode fazer essa dupla negativa, né? Não conseguia ver nenhuma luz. Em inglês, a partícula N aqui, ela é usada em frases negativas, né? Então, todas as vezes que a gente tem uma frase negativa ou interrogativa, a gente usa N para expressar o qualquer, algum, né? Então, aqui, como é uma frase negativa, a gente vai ler como she couldn't see any light. Ela não conseguia ver nenhuma luz, tá? Porque está numa frase negativa. E aí, continuando aqui, ela foi down. When will the hole end? Então, quando esse buraco vai acabar? She wondered. De novo esse verbinho aí, ó. Ela se perguntou, né? Ela se indagou, ela estava pensativa. Perhaps I'm going to come out in Australia. Então, perhaps aqui, não sei se vocês conhecem essa palavra, devem conhecer. Perhaps é a mesma coisa que maybe, que é talvez, tá? Perhaps I'm going to come out in Australia. Talvez eu, going to aqui, ó, I'm going to, e um verbo é o futuro que eu falei ontem para vocês. Vamos lá de novo, né? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui em cima, ó, a gente viu ontem o going to como futuro, né? Ó. Aqui, ó, a gente tem going to mais um verbo. O Coelho tinha dito lá, I'm going to be late. Então, eu vou me atrasar. E eu estava dizendo para a gente nunca esquecer de usar o verbo to be, né, Camila? O verbo to be com going to para a gente poder fazer o futuro. E aí, então, aqui na frase que a gente tem no livro aqui agora, ela disse, I'm going to come out in Australia. Eu vou come out, sair na Austrália. Talvez eu vá sair na Austrália, né? Aí a próxima frase aqui é I'll have to ask the name of the country. I'll have to ask. Então aqui a gente tem a contração de I will, que a gente lê I'll have. Na verdade, o I will, na contração, tem duas leituras, né? Você pode pronunciar de dois jeitos.
O jeito mais rápido, que é o que eu falei aqui, I'll have to ask, I'll have. E tem a outra leitura que é I'll have to ask, mas eu sinto que os americanos preferem falar I'll have, né? Porque é mais rápido, eles não vão ficar de I will, falar I'll have. Até pode ser que vocês ouçam, tá? Mas eu acho que a gente consegue ouvir mais I'll have. Então, eu vou ter que perguntar, I'll have to ask the name of the country. E eu quero que vocês prestem muita atenção nessa pronúncia aqui da palavra country. Não é country, né? A gente fala muito aqui no Brasil, country music, country, sei lá, qualquer coisa é country, né? Tudo é country. Ah, ele é country, country boy, country girl, né? Então, assim, presta muita atenção, porque essa pronúncia é country. Então, a Alice diz, I'll have to ask the name of the country, né? Please, madam, is this Australia or New Zealand? Please, madam, tipo senhora, né, com muita educação, porque vocês sabem que a gente tem que ser bem polido em inglês, né? A gente tem que ser muito bem educadinho, né? Is this Australia or New Zealand? Eu já falei em algum lugar sobre a pronúncia dessa palavra aí que aqui no Brasil a gente fala new, né? E não é new, é New Zealand, tá? Please, madam. Na verdade, hoje em dia, em inglês, esse Dzinho aqui, ele some, né? Eles falam ma'am. Please, ma'am, is this Australia or New Zealand? New Zealand. Presta atenção na pronúncia, hein? No, I can't do that. They'll think, ó, a pronúncia aqui de novo, ó, da contração do will. They'll think I'm stupid. They'll think I'm stupid. They will, então vira they'll think I'm stupid. She thought about her cat, Dinah. E aí a gente tem aqui, ó, thought, passado de think, que a gente também viu ontem, tá? She thought about her cat, Dinah. What's Dinah doing? Olha o presente contínuo de novo, né? E aí, Camila, olha o presente contínuo. What's Dinah doing? A gente viu um pouquinho ontem do presente contínuo aqui, né? Aqui em cima, ó. Aqui, ó. She's reading a book, né? Então, qual que é a estrutura do presente contínuo? A gente tem o verbo to be aqui, né? Com o is. Não o she, só o is, né? Is, o verbo com ing, porque essa ação está acontecendo nesse momento. She is reading a book. E aí a gente tinha uma pergunta lá, is she reading, né? Porque a gente lembra que o verbo to be tem que estar na frente da pessoa para fazer a pergunta, né? Is she reading? Is he walking? Né? Vem para frente o verbo to be, tá? Então, aqui a gente vai ter um outro tipo de pergunta, que é o what. What is Dinah doing? Né? Que a gatinha dela chama Dinah. Só que lá a gente tem a contração de what is, a gente tem what's, né? O verbo to be está aqui, né, na frente do sujeito ou da pessoa, que é Dinah, que é a gatinha, que é it. Então a gente fala it is, a gente pergunta is it, né? Então, what is Dinah doing? What is Dinah doing? Tá? Então vamos lá. Continuando aqui no nosso livro. What's Dinah doing? Will they remember her milk tonight? E de novo, né? Quando a gente faz pergunta, os verbos auxiliares passam sempre para frente da pessoa, né? Você tem aqui o sujeito, né? O they, nessa frase. E aí, o will, que aqui em cima, ó, tava depois. Ele vem aqui para frente, ó. Will they remember her milk tonight? E aí, essa pergunta é uma pergunta de sim ou não. Essas contrações são do caramba, né? Mas relaxa, Camila. E aí, então, ela pergunta, will they remember her milk tonight? E a gente tem que fazer a entonação para cima, porque essa é uma pergunta de sim ou não, né? Aqui, a anterior, what's Dinah doing?
é uma pergunta, é uma WH question, a gente faz para baixo, tipo, a gente começa para cima e termina para baixo. What's Dinah doing? What's Dinah doing? Agora aqui, essa próxima pergunta é para cima, porque é uma pergunta de sim ou não. Will they remember her milk tonight? Will they remember her milk tonight? É para cima. Oh, Dinah, why aren't you here with me? Então aqui a gente tem, ó, verbo to be negativa. Why aren't you here? Porque você não está aqui comigo, né? Why aren't you here with me? Perhaps there's a mouse here and you can eat it. Perhaps, de novo, né? Ou talvez, there's a mouse here and you can eat it. Talvez tenha um rato aqui e você possa comê-lo. Ah, meu Deus. Suddenly significa de repente, repentinamente, né? Então, suddenly, tá? Suddenly, Alice was at the bottom of the hole. No fundo do poço, no fundo da toca do coelho, né? Então, the bottom was aqui, passado do verbo to be, né? Alice é she, então a gente usa she was. Alice was at the bottom, bottom. Os americanos falam assim, né? Se você, a hora que você for ouvir o audiobook disso aqui em inglês britânico, eles vão falar Alice was at the bottom of the hole, tá? Bottom, né? Os americanos falam bottom. Então, Alice was at the bottom of the hole. E aí ela pensou, that didn't hurt. Isso não doeu, não machucou, né? O didn't aqui é a negativa do passado. Então, é por isso que eu sei que o verbo hurt aqui está no passado. Ele é passado, né? Eu traduzo como passado. That didn't hurt. Porque essa aqui é a forma comum, né? Normal, a forma que a gente chama de forma base, né? Do verbo hurt. Ele não está conjugado. Se bem que no passado o verbo hurt é hurt também, tá? Ele fica igual. Então, that didn't hurt, she said. A gente viu said, que é o passado do verbo say. And set up quickly. Também vimos o passado aqui de sit, que é set, tá? Então é sentar. Então aqui a Alice disse, that didn't hurt. Isso não machucou, não doeu. She said and sat up quickly. E aí ela disse e sentou quickly, rapidamente. Não sei se vocês sabem, né? Mas as palavras que terminam em ly em inglês, em português, são aqueles advérbios que terminam em mente, né? São os advérbios de modo que a gente fala, né? Nossa Senhora, coisa feia para falar isso essa hora da manhã, né? Mas são os advérbios de modo mesmo. Então, de que maneira a Alice se levantou, né? Quickly, rapidamente. Quickly, ok? Então tá lá. She said and sat up quickly. Ela disse e sentou-se, né, rapidamente. She could see the white rabbit and she ran after him again. Então, ela could, a gente já falou do could, que é o passado de can, ela conseguia ver ou pôde ver o coelho branco and she ran after him. E ran, o passado de run, que a gente também já viu, e ela correu atrás dele de novo, né? Porque ela já tinha corrido para cair na toca do coelho. They were in a different rabbit hole now, tá? Eu falei ontem, mas vou falar de novo, né? Presta atenção aqui, ó, cuidado com a pronúncia de rabbit hole, né? Porque a gente, em português, tem a tendência de trocar esses dois sons, né? O som de e o de né? Porque para nós é tudo muito parecido. Porque o nosso som de R em português é o que é o som de H em inglês. Então isso dá um nó na nossa cabeça, né? Então toma cuidado para pronunciar aqui, ó, rabbit, parece um sapo, né? Rabbit, falando rabbit. E a outra é hole. Então é rabbit hole. They were in a different... E essa palavra aqui também não é diferente, né? Eu falei ontem pra gente tomar cuidado com as palavras que parecem muito com português, porque elas são cachorras, né? O que a gente tem vontade de falar de diferente, né? Tipo, diferente, restaurante, né? Hotel, assim, minha Nossa Senhora, palavras muito parecidas são pegadinha. Então, they were in a different, é different, tipo de frente, different,
different rabbit hole now. Então eles estavam numa toca de coelho diferente agora. Oh, my ears and my nose, the white rabbit cried. Aliás, eu até estava pensando de fazer umas vozes para esse personagem, mas ainda não sei exatamente se farei. Vamos ver. Oh, my ears and my nose. My ears, and my nose. My nose. Oh, my ears and my nose. The white rabbit cried. Vocês devem conhecer o verbo cry como chorar, né? Tipo assim, he cried, she cried. Mas aqui o verbo cry significa tipo gritou, né? Falou em voz alta, bem alto. Ah! Oh, my ears and my nose, né? Tipo assim. Então, aqui, toda vez que nos livros aparece cry, geralmente é porque a pessoa está falando um pouco mais alto, né? Do que ela falaria no tom normal dela. She cried, he cried. De vez em quando tem alguém chorando num livro, né? Num ou num outro livro. Mas, geralmente, quando você vê a palavra cry nos livros, é porque a pessoa falou num tom mais elevado, tá? Oh, my ears and my nose, the white rabbit cried. It's getting late. It's getting very late, né? It's getting very late. Aqui a gente tem outro present continuous, né? It's getting. E assim, vou explicar para vocês uma coisa que não sei se vocês sabem. Quando a gente vai fazer o present continuous, que a gente vai colocar o ing, né? A gente tem que seguir algumas regrinhas. Falar, meu pai, lá vem, né? Então, palavras que, por exemplo, os verbos que terminam em consoante, vogal, consoante, assim como get, tá aí, né? A gente tem que dobrar a última consoante para colocar o ing, como put também, ó, pudding. A gente tem shop, dobro P, por isso que vira shopping, tá? E então aqui a gente tem consoante, vogal, consoante, a gente dobra a última consoante para colocar o ing, tá? Tudo bem? O que mais que tem que fazer para colocar ing? Quando o verbo termina em e, por exemplo, como o verbo come ou o verbo make, a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar esse e final para acrescentar o ing, tá bom? Então tira o e para acrescentar o ing e aí vira coming e making. Tudo bem? Então aqui tem essas duas regrinhas para a gente acrescentar o ing. Quando a gente tem um verbo curtinho que termina em consoante, vogal, consoante, dobra a última consoante e acrescenta o ing. E quando o verbo termina em e, a gente tira o e e acrescenta o ing. Aí vocês podem me perguntar, nossa Carla, mas e os verbos com y? Sempre dá chabu, né? Aqui é o único caso em que a gente não precisa se preocupar com o y, porque nesse caso aqui, para acrescentar ing, a gente só acrescenta o ing ao y. Ah, meu Deus! Nesse caso aqui não troca o y por nada e aí você coloca ing. Aqui, por exemplo, studying, que eu coloquei para vocês aqui. E se fosse o verbo cry que a gente estava vendo ali, né? A gente diria crying, assim, com ing e y, tá? Então, as três regrinhas para a gente colocar o ing aí no presente contínuo ou qualquer outra coisa que precise de ing, tá? A gente tem, quando a gente tem um verbinho que é curtinho e termina em consoante, vogal, consoante, a gente dobra a última consoante para colocar o ing. Quando o verbo termina em e, a gente tira o e final e acrescenta o ing. E quando tem y, a gente não faz nada, a gente não troca o y, a gente deixa o y lá e acrescenta o ing, tá? Tudo bem? Então, vamos voltar aqui para o nosso livro, né? Para Alice in Wonderland. Então, a gente tem aqui, it's getting very late. E eu quero que vocês prestem muita atenção aqui no it's getting late, que é o tá ficando tarde. Adivinha o que aconteceu, Matheus? Meu computador apagou de novo. Oh, meu pai. Eu acho que ele não gostou desse horário, tá? Ele não gostou desse horário mesmo. Esse negócio tá de brincadeira comigo. Será que é o OBS que tá dando esse pau? Voltou. Eu espero que tenha voltado aqui também acho que no YouTube não aconteceu nada. Se pelo amor de Deus, computador, para de fazer isso, hein? Não me deixa na mão. Pelo amor de Deus. Então, voltando aqui para o nosso livro. Deu até um tilt geral aqui na página, né? Coisa de louco. Saiu tudo do lugar.
Então voltamos aqui pro It's getting very late. Será que é alguma coisa que eu aperto? Não é possível uma coisa dessa, gente. 2 dias seguidos e a tela apagar, tá de zoeira comigo, né? Mas voltou, tá tudo certo hoje. Sem pânico, não criemos pânico, tudo bem? Então, eu ia dizer pra vocês o que eu quero que vocês prestem atenção. It's getting late. Aqui é o verbo, a gente lê esse get aí como está ficando, né? Está ficando muito tarde. A gente tem uma mania de querer usar o verbo stay, né? Que é o ficar, pra gente... Ah, meu Deus do céu. Que notícia ótima, gente. O Matheus disse que eu não tô live aqui no YouTube. Não tô mesmo. Ah, minha página saiu aqui. Ai, gente do céu, é ótimo. E não foi nada pro YouTube, eu acho, porque... Ah lá, nossa senhora. Oh, não, caiu a transmissão do YouTube, né? Ai, 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 sabe o que eu vou fazer? Hoje eu vou fazer assim, ó. Pega a câmera daqui, vira pra cá, e aí eu tenho o livro aqui pra vocês no Instagram, tá? Então, pelo menos agora a gente tem o livro aqui no Instagram. Vou abrir de uma forma que vocês possam ver melhor, né? Estão conseguindo ver? Então a gente tá aqui, ó. It's getting very late. Né? Vai me prejudicar um pouquinho na digitação aqui. E eu tava falando pra gente prestar bastante atenção no It's getting very late. Por quê? Porque a gente geralmente quer usar it's staying, né? Very late. E a gente não usa o verbo stay nesses casos. O verbo stay, eu sempre digo para os meus alunos que o verbo stay é o contrário direto de go. Então, se você não vai e você vai ficar com o verbo stay, tá? Você não vai usar outro verbo. Só que eu tô meio tremendo aqui, né, gente? Porque a gente fica balançando a câmera. Desculpa aí, mas eu tô tentando manter o máximo parado que eu consigo, tá? Depois desse pequeno problema técnico novamente com o meu computador, que eu não sei o que está acontecendo, porque ele é um computador que foi formatado não faz nem 2 meses. Então, assim, eu tô nervosa. Então, aqui, voltando à nossa calma habitual, it's getting late, tá ficando tarde, não use o verbo stay, porque nesse caso não é o contrário de go. O verbo stay a gente só usa como se fosse o oposto de go. Se não vai, fica, então é stay, tá bom? Então, continuando aqui, he ran faster and vanished through another hole. He aqui é o coelho, tá? O coelho branco. He ran faster, ele correu mais rápido. Aqui a gente tem o faster. Quando a gente acrescenta aqui, ó, er a um adjetivo, a gente tem um comparativo, ou seja, é mais alguma coisa, tá? Então, fast é rápido, faster é mais rápido, tá? Eu não vou conseguir ficar mudando aqui pro Word igual eu tava fazendo, tá? Porque assim, isso aí vai ser um regaço se eu for fazer isso agora, né? Então vamos ficar só com o texto aqui na tela para vocês, no maior improviso da face da terra, porque eu sou atriz, né, também. E aí, vamos lá. Então, he ran, ran aqui é o passado do verbo run. E aqui o faster, eu estava dizendo que era o comparativo de fast, né? Ele correu mais rápido do que o quê? Mais rápido do que antes, né? Ele não precisa estar comparando exatamente com alguma coisa. Não, geralmente ele vai estar comparando com alguma coisa, né? Não precisa ser uma coisa direta, clara e objetiva. Vamos tirar a câmera aqui do YouTube, porque não foi nada pro YouTube hoje, tá? Uma coisa de novo. Então, he ran faster. O faster aqui é o mais rápido. And vanished. Aqui, vocês devem conhecer o vanish, né? De lavar roupa. Sabe por que ele chama vanish? Porque quando você usa, as manchas somem, né? Esse aqui é o verbo desaparecer, sumir, tá? Então, no ED aqui, a pronúncia é t, t, t. Por quê? Toda vez que os verbinhos aí terminam em som de sh, vanish em inglês, o EDzinho aí vai ter som de t, 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 vanished. Então, he ran faster and vanished through. Palavrinha do capeta essa, né?
porque tem um THR aqui que você tem que fazer. É difícil pra caramba, né? Então presta atenção, ó. Through, 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 tá? Faz o TH, logo em seguida o R. Through, through, through. Voltando aqui pro livro. He ran faster and vanished through another hole. Another, um outro buraco, tá? Alice followed him through the hole. Estamos aqui, ó. Alice followed him through the hole. Será que se eu virar, vocês vão ficar muito loucos? Vocês conseguem ver virado assim ou não? Fala aí comigo, gente. Ou não vira pra vocês, continua de pé. Sabe-se lá, né? Vocês não falam comigo, então tá bom. Vamos deixar assim, ó. Vamos deixar assim que é melhor. Porque a gente sabe que o Instagram não é friendly. Então, Alice followed. Aqui a gente tem o verbo follow, né? Follow, que é seguir. No passado, followed. A pronúncia do ED ali é só d. Followed. Alice followed him. Vira? Assim? Fica melhor, Camila? Ah, melhor em pé. Vixe. Melhor em pé, melhor deitado. Então eu vou fazer assim, ó. Tchan, 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 tchan. Tipo bumerangue, tá? Pra vocês. Ai, gente do céu. Vamos lá, vamos tentar em pé aqui. Ah, meu pai. Então, he ran faster and vanished to another hole. Alice followed him through the hole. Então, ela seguiu o coelho, né? Through, de novo, através do buraco. Through é através. Now she was in a very long room. Now she was in a very long room. Então, agora ela estava numa sala, room, muito comprida. She looked round for the white rabbit, but she couldn't see him anywhere, tá? Então, she looked round, então ela olhou ao redor for the white rabbit, procurando, né, o white rabbit, o coelho branco, but she couldn't, mas ela não conseguiu vê-lo, see him, anywhere, em lugar algum. Lembra, né, que eu falei um pouquinho. Eita, o que aconteceu com a câmera? Tá vendo, gente? Aí. Eu falei um tempinho atrás que o N a gente vai usar em frases negativas, né? Então a gente tem aqui, ó, couldn't see, não conseguia ver, him anywhere, em lugar nenhum, não conseguia vê-lo em lugar algum, né? O anywhere aí, a gente usa anywhere por causa da frase negativa, não é somewhere ou nowhere. Então vamos lá. There were 4 doors in the room. Então tinha 4 portas na sala, nesse lugar que ela estava. But Alice couldn't open them. Então, couldn't, de novo aqui, o passado de can, né? Então ela não conseguia abri-las. Abri-las quem? De quem que eu tô falando aqui? Esse them são as 4 doors que estão aqui, tá? Então, there were 4 doors in the room. Haviam 4 portas no cômodo, né, na sala. But Alice couldn't open them. Mas Alice não conseguia abri-las. But Alice couldn't open them. Alice não conseguia abri-las. Also, presta atenção nessa pronúncia, hein? Also, não é also, tá? Also. Então, ela significa também. Also, she couldn't see the hole anywhere. E também ela não conseguia ver, né? Couldn't see the hole anywhere. O buraco, né? A toca anywhere, de novo aqui, em lugar algum, lembra porque está na frase negativa. How am I going to get out? How am I going to get out? Oh my God, how am I going to get out? Lembra que, né? A perguntinha aqui, o verbo to be passa para frente, então fala how am I? How am I going? Lembra que os americanos diriam gonna. How am I gonna get out? How am I gonna? O going to aqui viraria gonna. How am I gonna get out? She wondered. Wonder é aquele verbinho horroroso, né? Que escreve com O, mas fala com A.
que é o perguntar-se a si mesmo, se indagar, ficar se questionando, tá? Então, ela se perguntou. Then, she saw a little table. It had a very small key on it, tá? Então, then she saw a little table. And it had a little key, a very small key on it. Então, then significa então, depois, né? Depois que ela se perguntou isso, ela viu, she saw, o passado do verbo see, tá? A little table, né? Uma pequena mesa, uma mesinha. It had aqui é o passado do verbo have, it had a very small key, tinha uma pequena chave, presta atenção na palavra key, na pronúncia da palavra key, porque eu ouvi já muita gente falando key, e não é key, é key. It had a very small key on it, tá? Tinha uma pequena chave on it. Por que eu falo on it? Pelo mesmo motivo que eu falo the book is on the table, né? Estava sobre a mesa. Então, toda vez que tem contato, a gente usa on. Então, a chave estava sobre a mesa, né? Estava assim com contato, estava assim, ó, on it. My hand is on the computer. Tem contato, é on que a gente usa, tá? Então, then she saw a little table. It had a very small key. Eu não estou conseguindo ler porque eu estou tremendo. Eu estou lendo do celular em vez de ler na tela. Eu sou muito idiota, né? It had a very small key on it. Então tinha uma pequena chave sobre ela. Esse it aqui é a table, tá? Que a gente está falando aqui. A gente substituiu. Então, sobre ela, a mesa, tá? Perhaps it will open one of the doors. Talvez it will open one of the doors. Talvez vai abrir. Esse it aqui é quem agora? A chave, né? A gente está falando it, a chave. Então, perhaps it will open one of the doors. Talvez a chave abra uma das portas. She thought. Esse aqui é o passado do verbo think. Eu já falei para vocês isso ontem, né? Mas vamos repetir. Só não consigo mostrar lá no documento Word, senão vai ficar muito bagunçado. Então, she thought. Think, thought. Think, thought. Vou fazer a boca aqui para vocês verem. Think, ó, sonzinho de TH. Think, thought. 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 Beleza? Tá, voltando aqui. She took the key. Então, ela pegou a chave. Took, aqui é o passado do verbo take. She took the key and tried to open each door with it. And tried to open each door with it. E tentou. Aqui é o passado do verbo try, né? Que é tentar. And tried. Aqui você troca o Y por IED, né? Para fazer aqui o passado do verbo try. Tried, tá? To open, abrir. Ela tentou abrir each door, cada porta. Each. Presta atenção na pronúncia das palavras, hein? Each. O sonzinho final aqui é tá? Se você falar eat ou qualquer outra coisa, vai aparecer o verbo comer. Então tem que fazer tá? Each door with it. Então, ela pegou a chave e tentou abrir cada porta com ela. Esse it aqui é a chave de novo, tá? With it, com ela, com a chave. But it was no good. Mas deu ruim, né? Não deu bom, né? Foi mal, não deu certo. But it was no good. Esse it was aqui é o passado do verbo to be, tá? Já falamos sobre isso. Mas não foi bom, não conseguiu, não funcionou. The key was too small. Então, de novo, pronúncia da palavra key. The key was too small. A chave was, porque é it, né? It was, verbo to be no passado. Too small. Too small aqui, vocês já devem ter visto essa estrutura em alguns lugares, mas não sei se vocês se atentaram ao detalhe. Quando a gente usa too em um adjetivo assim, do tipo too small, a gente está indicando que a gente tem um problema. Isso aqui é uma coisa negativa, não é uma coisa boa, né? Quando a gente fala too small, too big, too intelligent, não é uma coisa boa. Isso significa um problema. Então, aqui é ótimo, né? A chave era too small, pequena demais. Quando a gente fala pequeno demais em inglês, né, o too small, a gente está dizendo que isso aqui vai gerar um problema pra gente, tá? Não é uma coisa tipo assim,
Nossa, que demais! Não, esse demais aí é ruim, ele é um problema. A chave era pequena demais, então ela não conseguiu abrir as portas porque a chave era pequena demais. Isso é um problema? Sim, é um problema para Alice nessa situação que ela se encontrava. This key has to open something, she thought. Então, essa chave tem que abrir something. Olha lá, aqui a gente usa some, não usa any. Por quê? Essa frase aqui é uma frase afirmativa, né? This key has to open. Essa chave tem que abrir. Não tem um not aqui em nenhum lugar, né? Não tem uma negativa. E nem é uma frase interrogativa. Então, aqui eu tenho que usar something. Então, essa chave tem que abrir alguma coisa. She thought. Ela pensou, né? Then, she saw a very small door about 40 centimeters high. Eu não sei como é que isso aqui está escrito em centímetros, né? Porque, assim, esse livro é um livro em inglês. Bom, é por isso. Se fosse um livro americano, ele estaria escrito em inches ou pés. É por causa disso. O livro, o escritor era inglês. E os Estados Unidos são o único país que não usa um sistema métrico, né? Na Inglaterra eles usam igual a gente, graças a Deus. Então, then, então, she saw, de novo o passado do verbo ver, né? Ela viu a very small door. Ela viu uma pequena porta. About, por volta de, cerca de, vocês sabem que o about, vocês devem conhecer o about como sobre, né? Tipo, talk about, fale sobre, né? Mas ele também significa o por volta de, mais ou menos, tá? Então, then she saw a very small door. Então, ela viu uma pequena porta about 40 centimeters high, que tinha por volta de 40 centímetros de altura. Lembra que eu falei outro dia na live da pronúncia da palavra high? Tá escrito tudo essas letras aí, mas você só fala high do tipo oi em inglês, tá? Oi. The little key opened it, tá? The little key opened it. Eu tô tentando enquadrar a frase, mas às vezes fica difícil, tá? The little key opened it. Então, a pequena chave abriu o quê? It, aqui eu tô falando dessa porta de 40 centímetros, tá? Então, a pequena chave abriu essa porta aí. Opened it. Abriu a porta. She put her head down and looked through the door into a beautiful garden. Então, she put her head down. She aqui é a Alice, tá? She put her head down. Ela colocou a sua cabeça ali para baixo, né? Baixou a cabeça. And looked through, e olhou através da porta para aquele jardim bonito, né? Look the door into. O into aqui indica a direção em que ela olhou. Ela olhou para dentro da porta, né? She looked in the door into the beautiful garden. Ela olha através da porta e ela vê aquele jardim. A direção é que ela olhou para dentro do jardim, né? Através da porta. Então é por isso que a gente usa esse into aqui, que ele indica a direção. Em que direção o olhar dela foi? Ela foi para dentro do jardim, né? Do beautiful garden. Então, she put her head down and looked through the door into a beautiful garden. She tried to walk through it. She tried to walk through it, tá? Então, ela tentou atravessar, né? Aqui walk through é atravessar, que é o andar através de, ou passar por, né? Atravessar it. It aqui é a porta aqui que a gente está falando de 40 centímetros, tá? She tried to walk through it. Então ela tentou atravessar essa portinha, né? But she was too big. Lá, de novo o too aqui com o adjetivo. Mas ela era too big. Ela era o quê? Grande demais, coitadinha. Sadly, aqui a gente tem um tristemente, né? Um infelizmente, né? A gente não vai traduzir como tristemente, né? A gente vai dizer infelizmente. She shut the door again. Então, ela shut aqui é o passado do verbo shut mesmo, né? Que fica shut, tá? Que é o fechar, que é a mesma coisa que close. She shut the door. Ela fechou a porta again, de novo. And put the key back on the table. And put the key back on the table. E colocou a chave back on the table, de volta sobre a mesa, tá? Tudo bem até aqui, meus queridos, minhas queridas? Aí ela pensou, why can't I get smaller? Why can't I get smaller? Porque eu não consigo, eu não posso ficar, aqui de novo, get como ficar, né? Não é stay, smaller,
menor. De novo a comparação, né? Menor do que o quê? Do que ela tá agora, né? Então, o small é o pequeno. Quando a gente acrescenta esse R aqui, fica mais pequeno, sabe? Não, é menor em português, gente. Não fala mais pequeno. Que coisa feia, né? Pelo amor de Deus. Então, por que eu não consigo ficar menor? Why can't I get smaller? Thought Alice. Pensou Alice. This is a very strange place. Esse é um lugar muito estranho. This is a very strange place. So, perhaps I can. Então, talvez eu possa, né? Como diria o Obama, yes, we can. Então, this is a very strange place, so perhaps I can. Esse é um lugar muito estranho, então talvez eu possa. Posso o quê? Ficar menor, né? Ela estava falando aqui. She looked at the table. She looked at the table. Presta atenção na pronúncia aqui. Looked at the table. Então, ela olhou para a mesa, porque look at é olhar para alguma coisa, tá? Looked at the sky, look at me, tá? Então, é olhar para. She looked at the table. Ela olhou para a mesa. There was a little bottle on it. Então, havia, né? Tinha o there was aqui de novo, passado de there is. Havia a little bottle, uma pequena garrafa on it. De novo lá o on, porque está sobre a mesa, né? Esse it aqui é a mesa. A gente está falando aqui, ó. She looked at the table. Ela olhou para a mesa e tinha uma garrafa sobre ela. Ela quem? A mesa. Sobre a mesa, tá? Aqui, pronúncia da palavra bottle. 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 Os britânicos diriam bottle. 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 Mas os americanos falariam bottle. There was a little bottle on it. Bottle on it. Junta tudo aqui, né? Bottle on it. That bottle was not on the table before. O lugar é meio estranho mesmo, né? That bottle, aquela garrafa, né? Tá lá, longe dela. Então ela fala that table. Demonstrativo aqui. Was not, não estava. On the table, sobre a mesa, antes. Thought Alice. Alice pensou. Então, aquela garrafa não estava sobre a mesa antes, a Alice pensou. The bottle had drink me on it in large letters. Então, a garrafa tinha drink me beba, né? Aqui o have, no passado, né? The bottle had drink me. Então, a garrafa tinha drink me é me beba on it. On it por quê? Era um rótulo que estava pregado nela, estava em contato com a garrafa, né? Sobre ela. In large letters. Em letras grandes. Large, tá? Large letters. Large letters. The bottle had drink me on it in large letters. Então, a garrafa tinha escrito nela drink me beba. Alice looked at it carefully. Alice olhou para o que ela olhou, gente? At it. Do que a gente está falando aqui nessa frase? Vocês sabem me dizer? Alice olhou para o que cuidadosamente? Responde aí para mim. Alice looked at it. Esse it aqui, de quem que a gente está falando? É a mesa? A garrafa? Alice looked at it. Esse it aqui, como vocês não querem conversar comigo, é a garrafa. Olhou para ela, né? Para a garrafa. Carefully. Carefully. Cuidadosamente. Lembra que eu falei um pouquinho atrás que esses aqui são os advérbios de modo, os que terminam em L e Y. De que maneira ela olhou para a garrafa? Com cuidado, cuidadosamente. Carefully. Is it alright to drink? Is it alright to drink? Tipo, será que tá tudo bem se eu beber? Is it alright to drink? Ela diria isso tudo junto, tá? Is it alright to drink? Is it alright to drink? She wondered. O verbinho esquisito de novo, né? Que é o perguntar-se a si mesmo. Ela se indagou, porque ela estava conversando com ela mesma, porque não tinha ninguém ali naquele buraco que ela estava, né? Então, I'll drink a little. De novo a contração aqui, I'll drink a little. I'll drink a little. Eu vou tomar um pouquinho. Eu vou beber um pouco. She thought. Ela pensou. De novo aqui, né? Thought, passado do verbo think. She had some, and it was very nice. She had some. Aqui, passado do verbo have.
and it was very nice. Então aqui nessa frase, vejam uma construção que interessante. She had some. Ela teve um pouco, né? Ela teve um pouco. Acontece que quando a gente, em inglês, quando a gente vai comer ou beber, a gente pode usar o verbo have. Tipo assim, have breakfast, have some water. A gente pode have para comer e beber em inglês. Por isso que a gente usou aqui o verbo have no passado. She had some. Some do quê? Um pouco do quê? Do que estava lá dentro do frasco, dentro daquela garrafa que ela bebeu. Ela tomou um pouco, né? Ela bebeu um pouco. And it was very nice. E foi bem legal. Era gostoso, né? O negócio. Ainda bem. Já pensou se fosse uma coisa ruim? So she had some more. Então, aqui, ela had aqui, a gente está lendo como tomou, bebeu, né? Porque ela está tomando dentro da garrafa lá, né? Então, ela tomou um pouco mais. Some more. Um pouco mais, tá? Vamos descer um pouquinho aqui, para vocês não ficarem muito embaixo, e nem eu, porque tá, minhas costas tá doendo, gente. Segurar o celular, tá? Coisa de louco. This feels strange, né? Eu não sei se vocês viram alguma explicação minha já sobre o verbo parecer em inglês. A gente tem 5 maneiras de se dizer parecer, usando os 5 sentidos, tá? Então aqui a gente diz parece estranho. Parece estranho. Nossa, isso está parecendo estranho. Isso parece estranho. Said Alice. Disse a Alice. Aqui a gente usou feels porque ela tomou e começou a se sentir mesmo, né? É uma sensação, né? Começou a se sentir estranho. Então, nossa, isso parece estranho. É o parecer com o sentido que é o feel, tá? Então, this feels strange, said Alice. I'm getting smaller and smaller. Eu estou, lá, de novo aqui o presente contínuo, né? I'm getting smaller and smaller. Comparativo de novo. Menor e menor. Eu estou ficando menor e menor. After a short time, depois então de um curto tempo, after a short time, she was only 25 centimeters high. Ela estava com apenas 25 centímetros de altura, tá? She was only 25 centimeters high. E a gente fala centímetros mesmo, tá? Now I can go through that door, she thought. Agora, I can go, eu consigo, né? Eu posso. Go through, passar por, atravessar aquela porta, tá? Então, now I can go through that door. Agora eu consigo passar por aquela porta. She thought, ela pensou. She went to the door. Então, ela foi, aqui é o passado do verbo go, né? She went to the door. Ela foi até a porta, but couldn't open it. Mas não conseguiu abrir ela. Ela quem? A porta. Não conseguiu abri-la, tá? The key was on the table. Ah, meu pai. Assim como o livro, né? The key, presta atenção de novo aí na pronúncia. The key was on the table. A chave estava sobre a mesa. She went back to the table. Então, she went back to the table. Went back aqui é passado de go back. Ela voltou para a mesa. But Alice was too short and couldn't get the key. Mas a Alice estava lá de novo. Too short, pequena demais. And she couldn't get, e ela não conseguia pegar a chave. She couldn't get the key. Coitada, né? She tried to climb the table legs. She tried, aqui é o passado do verbo try, né? Ela tentou to climb. Lembra que não fala B depois de M, tá? Então é climb, para no M, climb the table legs. Então ela tentou escalar, subir as pernas da mesa. But it was too difficult. Mas era too difficult. Olha lá, difícil demais. De novo, né? Essa estrutura. Too difficult. Difícil demais. The little girl sat down and cried. Agora aqui é chorar mesmo, tá, gente? The little girl, a garotinha, sat down, sentou, né? Aqui é o passado de sit, and cried, e chorou. Ai, judiação, até eu ia chorar, né? Alice,
Alice, she said after some minutes. Ela conversa muito com ela mesma, vocês vão perceber durante aqui o decorrer da leitura, tá? É muito engraçado. Alice, tipo, Alice, she said after some minutes. Ela disse depois de alguns minutos. A gente usa some aqui porque a frase é afirmativa, lembra, né? Estamos sempre falando disso. Don't cry. Não chora. It isn't going to help you. Não vai te ajudar. It isn't going to help you. Aqui é o verbo, o futuro com going to de novo, né? Só que é uma negativa. It isn't going to help you. Então aqui é não vai ajudar você, ou seja, não vai te ajudar. Ficar chorando, né? Stop now. Para agora. Menina, para agora. Then she saw a little box under the table. Vamos subir essa página aqui para a gente não ficar com dor nas costas. Then she saw a little box under the table. Então ela viu, né, passado de ver aqui do verbo see, a little box, uma pequena caixa under. Under, presta atenção na pronúncia dessa palavra, né? Under the table, embaixo da mesa. She opened it. Ó, opened, aqui o passado é só d, né? Faz sonzinho só de d. Opened it. She opened it. E junta, she opened it. It o que é aqui? The box, tá? A caixa, a gente está falando da caixa. Então esse it aqui é a caixa. She opened it. Ela abriu a caixa. There was a cake inside. Tinha, de novo aqui o verbo haver, né, no passado, tinha a cake, um bolo, né, inside, dentro. On it, nela quem? Na caixa, né, sobre a caixa, grudado na caixa. She saw the words. Ela viu, né, passado do verbo ver aqui de novo, the words, as palavras. Eat me coma. Yes, I will eat it, Alice said. Sim, I will eat it. Mas, nossa senhora, a pronúncia dessas duas palavras é muito parecida, né? Eat it. Uma é comprida, é longa, né? Eat it. Quando a gente fala, a gente vai juntar isso, vai virar uma coisa só, vai ficar assim: yes, I will eat it. Eat it. Eat it. Eat it. Tá? Yes, I will eat it, Alice said. Vou comer o quê? Esse it aqui é o bolo, tá? Eu vou comê-lo. Eu vou comê-lo. Vou comer o bolo. Alice said. A Alice say aqui é o passado do verbo say, o said, né? Alice disse. Perhaps, talvez, I'll get bigger and then I can get the key. Talvez eu fique, né? Eu vá ficar, isso aqui é futuro, né? Tá indicando o futuro. I'll get bigger. Talvez eu ficarei, vamos falar assim, né? Eu ficarei bigger. De novo, aqui, ó. Coloquei um ER, né? Para ser mais grande. Falar, é mais grande, né? Maior em português, tá? A gente não fala mais grande, tá bom? É maior. Dobrou o G aqui porque é a mesma regra lá do ING. Consoante, vogal, consoante, dobra o ING e acrescenta o ER. Toda vez que você vai acrescentar alguma coisa em inglês, você tem que observar a mesma regra. Você vai acrescentar ING ou ER, o que for que você for acrescentar, se for uma palavra que é pequena e tem consoante, vogal, consoante, você tem que dobrar a última vogal para acrescentar o que quer que seja que você vá acrescentar em inglês, tá? Então, perhaps I'll get bigger. Então, talvez eu fique maior. And then, I can get the key. Então, né, o então aqui de novo, I can get the key. Eu consiga pegar, aqui o get está com o pegar ou alcançar a chave, tá? Or, perhaps I'll get smaller. Ou talvez eu fique smaller, menor, né? Ou mais pequeno, de novo, né? I'll get smaller. Eu fique menor. Then I can get under the door into the garden. Then I can get under the door into the garden. Então, de novo aqui, né? Depois, ou então, aqui então. Então, eu posso passar embaixo da porta, por baixo da porta e ir para dentro do jardim. I can get under the door. Eu posso passar debaixo da porta para dentro do jardim. O into, lembra que ele indica a direção, né? Para dentro do jardim. She ate some cake. De verdade, presta atenção na pronúncia disso aqui, né? Ate. Parece até em português, então pelo amor de Deus, não é para sair por aí falando até, né? She ate.
Ate é o passado do verbo eat, que é esse aqui, né? Eat, no passado, ate. She ate some cake. Então, ela comeu um pouco, um pedaço do bolo, né? O some aqui de novo, porque é uma frase afirmativa, não é uma negativa. Tudo bem? Tá. Will I go up or down? Will I, junto aqui para falar, tá? Will I go up or down? Então aqui o will é futuro, né? Eu vou para cima ou para baixo? She wondered. De novo esse verbinho aí que vocês vão aprender de uma vez por todas, né? Que é o perguntar-se a si mesmo. Ela ficou se indagando, né? Ela se perguntou. She felt the top of her head with her hand. Então, she felt. Felt aqui é o passado do verbo feel. Então, ela sentiu, né, o topo de sua cabeça com a sua mão. Então, ela fez assim, ó. Tipo, pra onde será que eu tô indo, né? Eu tô indo pra baixo ou pra cima? She felt the top of her head with her hand. But nothing happened. Nothing happened. Mas nada aconteceu. Vai, Carla, mas aí não é uma frase negativa, eu tô usando nothing. O nothing em si já é uma palavra negativa, é nada mesmo, né? Então eu não preciso usar um but it wasn't nothing. Por exemplo, não era nada, né? Aqui, o nothing sozinho já é a negação. Então eu não preciso usar mais nada. But nothing happened. Mas nada aconteceu. Olha lá, verbinho happen no passado com ed. E presta atenção na pronúncia, né? Happened. 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 She stayed the same size. Tá? Então aqui ela ficou do mesmo tamanho. Stayed. She stayed. Aqui só acrescenta ed ao y, tá? Não precisa mexer no y, tá? She stayed the same size. E aqui é same. Ela ficou do mesmo tamanho. So, she finished the cake. So, she finished. O sonzinho do ed aqui é T, porque lembra que eu falei para vocês lá antes, no começo da live, que toda vez que a gente tem um verbo que termina com som de sh, em inglês, o sonzinho do ed vai ser t. So, she finished the cake. Então, ela terminou, vixe Maria, ela terminou o bolo. Terminou o quê? Terminou de comer o bolo. E eu acho que assim encerramos o Chapter 1. Ah, muito bem! Gente, vou colocar o celular um pouco aqui no computador, vamos ver se ele para. Porque ficar segurando, ele quase me deu uma cãibra, né? Resolvemos aqui de última hora um problema, né? Eu não sei o que está acontecendo com o meu computador, tá muito louco, não foi pro ar no YouTube, mas tudo bem. Dei um jeito de compartilhar a minha tela aqui com vocês, né? E a gente conseguiu terminar hoje aqui, então, o primeiro capítulo de Alice in Wonderland. Amanhã, às 5h55 da manhã, voltaremos e continuaremos aqui com o Chapter 2, né? Que se chama Alice's Tears, as lágrimas de Alice. Tudo bem? Então, eu agradeço muitíssimo a companhia de vocês, mais uma vez, por ter participado aqui do Book Club, né? Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu tempo. E amanhã, às 5h55 da manhã, voltamos para o Chapter 2 de Alice in Wonderland. Tudo bem? Então, eu deixo para vocês aqui o meu abraço!